Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês um caso que é tipo boneca russa, sabe? Que tem várias camadas, é um dentro do outro, porque sério, é um caso dentro de um caso dentro de um caso. Trata-se do assassinato da jovem universitária Daniele Damasceno e meses depois, a execução do pai de seu assassino, o Fred Fernandes, uma encomenda ali pelos pais de Dani por vingança. Eu falei, é o caso dentro do caso. Esse crime foi uma indicação da apoiadora do podcast, Cida Castro, que é de Manaus, a cidade onde esses crimes ocorreram. Obrigada pela sugestão, Cida. Eu tô com um nó na cabeça até agora com esse crime. Eu não conhecia e eu tô chocada que não foi um caso muito falado, ele não foi muito midiático, nacionalmente, né? Porque em Manaus mesmo foi o maior bafafá. E, gente, tem esse caso assim, ele tem de tudo. Tem vingança, tem grupo de extermínio, tem drogas, tem jovens, enfim, é a trama toda, sabe? Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. No bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, morava a família Damasceno. A casa ficava em frente a uma praça, era um lugar gostoso, arborizado, um bairro onde o rendimento médio mensal era de mais de R$ 1.700. O patriarca da família, o seu Valdemarino Fernandes Damasceno, era empresário, comerciante e possuía uma escola no bairro Petrópolis, a uns 8 quilômetros dali. Os seus negócios iam bem, e o seu Valdemarino foi capaz de providenciar estudos em escolas particulares para a filha, a Daniele Rocha Damasceno. Dani, como era carinhosamente chamada por amigos e familiares, era uma menina alegre, com um lindo sorriso e tinha muitos amigos no CEIMA, o Centro Educacional Integrado de Manaus, onde ela estudou durante bons anos de sua adolescência. Ela era uma pessoa, no geral, muito querida por todas. Assim que terminou o colegial, ela seguiu os passos do pai e em 2001, aos 20 anos, a Dani entrou para o curso de Administração de Empresas nas Faculdades Objetivo, uma das mais renomadas da cidade. Mas apesar do grande feito, a Dani não era muito de sentar e estudar, sabe? Como muitas garotas da sua idade, ela gostava mesmo de curtir com os amigos. Ela era bem saideira, quase não parava em casa. Ou ela estava com as amigas ou com o namorado, que era conhecido apenas como Denilson. Em seus poucos momentos livres em casa, a Dani gostava de assistir filmes na TV com a mãe, a Terezinha de Jesus Rocha, com o pai, a tia e sua irmã, que vira e mexe ali, todo mundo se reunia em casa para ter esse momento. O dia 18 de março de 2001 foi mais um dia comum na vida de Dani. Era um domingo chuvoso, mas isso não impediu a jovem de dar os seus rolês. A Daniele saiu com o namorado, o Denilson, e com mais alguns amigos, se divertiu e voltou para casa às 10 horas da noite, um horário que era até cedo para ela. O Valdemarino notou que Denilson estava acompanhado de outros 2 rapazes quando deixou Daniele em sua casa, e isso meio que chamou a sua atenção.
preocupação, mas logo a família se reuniu para assistir a um filme na TV e a preocupação foi deixada de lado. Esse era um daqueles domingos que juntava mãe, pai, tia, irmã, era a família toda ali para relaxar juntos nos últimos momentos do final de semana, né? Recarregar as energias para depois partir para uma semana cheia de estudos e trabalho. A família Damasceno não sabia, mas esse seria o último momento gostosinho em família que teriam com Dani. Eu não sei qual filme assistiram, mas imagino que jamais a Dona Terezinha e seu Valdemarino conseguiram vê-lo novamente sem se lembrar das risadas e comentários de Dani naquela noite. Esse domingão à noite em família, marcante, durou até a 1 da manhã de segunda-feira, momento em que Dani recebeu uma ligação em seu celular que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, entretanto, parecia apenas mais uma ligação de um amigo, como ela sempre recebia. Não foi nada demais, nada alarmante. A família Damasceno viu Dani se afastar para atender ali o celular, ficou um tempo ao telefone sem revelar quem estava do outro lado da linha. Logo após desligar o celular, ela se despediu dos pais e da tia dizendo que iria dormir e foi para o quarto. Infelizmente, Dani estava mentindo. Ela escondia da família um segredo, um outro lado seu que quase ninguém conhecia. Sem levantar qualquer suspeita, naquela madrugada, Daniele saiu de casa sem ser vista pela família, talvez por uma janela ou porta dos fundos, sem nunca mais voltar para casa. Estava tudo enlameado. A chuva da noite anterior tinha sujado as calçadas e formado uma grande poça de água amarronzada na Rua 9 do Conjunto Jardim Primavera 1, na zona centro-sul de Manaus. Eu imagino que naquele dia poucos moradores do bairro escolheram sair de casa de tênis branco. As pessoas retomavam a rotina de início de semana, levando crianças para a escola e seguindo para o trabalho. Mas naquele 19 de março, o ritmo foi interrompido às 6 da manhã, quando o corpo de uma jovem foi encontrado em uma poça de lama ao lado do Parque do Mindu, no bairro do Parque 10. A jovem, inicialmente não identificada, havia sido abandonada praticamente degolada, jogada de bruços à beira da pista, com a blusa e os shorts preto levantado. As suas partes íntimas estavam totalmente expostas. A cena chocou os moradores do bairro e reuniu em volta do lamaçal dezenas de pessoas com aquela curiosidade mórbida. Queriam saber o que tinha acontecido. Logo acionaram a polícia e o local foi cercado. Era agora a cena de um crime. Naquela mesma manhã, lá no bairro Dom Pedro, os pais de Dani acordavam. Desceram para tomar o café da manhã e estranharam quando a filha não apareceu. Ao verificarem o quarto de Dani, notaram que estava vazio. Nenhum sinal da menina. Notam também que ela havia levado alguns pertences, como o seu celular. Será que ela tinha saído mais cedo para a faculdade? Mas não era muito do feitio de Dani sair assim de casa, sem falar nada, sem avisar. Valdemarino e Terezinha ligam para a filha, mas o celular estava desligado, ou sem sinal. Eles ligaram para algumas amigas próximas de Dani, mas ninguém havia a visto naquela manhã. O corpo não identificado e o sumiço de Daniele Rocha Damasceno logo foram ligados como sendo parte de uma mesma história. Valdemarino e Terezinha ficaram completamente sem chão. Chocados é pouco, né? Os dois pensavam que a filha estava em casa, dormindo na segurança de seu próprio lar, perto deles. Mas a realidade é que o corpo de Daniele havia passado parte da madrugada de bruços numa poça de água, na lama, a 9 quilômetros de sua residência. O seu corpo foi encontrado com sinais de violência extrema e a suspeita inicial dos investigadores é de que a jovem teria sido vítima de uma tentativa de estupro por mais de uma pessoa, porque a Dani ela era alta, ela media 1,75 e a maneira como ela foi encontrada indicava que ela lutou contra os seus agressores e resistiu bravamente às investidas dos assassinos. Para os peritos, a rua escura e pouco movimentada onde o corpo foi encontrado, além da chuva que caiu por toda a madrugada, era o cenário propício para a ação dos criminosos que teriam atraído Daniele, de alguma forma, até ali com o intuito de estuprá-la. A posição do corpo, o golpe fatal no pescoço e as roupas que deixavam partes íntimas expostas levavam a essa conclusão, até então óbvia.
Por sinal, o crime abriu precedente para os moradores do bairro ficarem extremamente preocupados com a própria segurança, e eles acabaram protestando para ter uma rua mais iluminada, já que várias lâmpadas dali do local estavam queimadas. E agora, imagina, estamos falando de um assassinato que deixou a vítima praticamente degolada, um crime possivelmente sexual, um crime contra uma jovem de 20 anos muito querida. É claro que chamou a atenção da imprensa e, por consequência, da sociedade. O caso Daniele Damasceno ganhou as manchetes dos jornais de Manaus e todo mundo queria saber o que aconteceu com a universitária e se precisavam se preocupar com a própria segurança. Estariam ali lidando com algum criminoso em série? Outras pessoas poderiam ser atacadas? Os rumores entre as pessoas eram muitos e os jornais acabaram refletindo isso. Agora, aqui eu queria abrir um parênteses. Às vezes, quando eu faço pesquisa para casos muito antigos, eu me deparo com algumas coisas nos jornais que é meio difícil de engolir. Sensacionalismo, uma falta de respeito com a vítima, imagens de corpos na capa do jornal, sem pudor nenhum. E por mais perturbada que eu fique, eu acabo relevando por entender que era outra época. E quando eu falo outra época, eu tô me referindo aqui a casos dos anos 30, dos anos 40. E a gente fala, bom, naquela época era outro tipo de jornalismo, né? Mas eu fiquei muito chocada com o que eu vi no caso de Daniele, porque estamos falando de um caso de 2001. Pô, ele nem é tão antigo assim. A gente já estava na era da internet. Tudo bem que 2001 faz mais de 20 anos, mas assim, né? A cobertura jornalística do caso não deveria ter me relembrado o século passado, que foi o que aconteceu. Os termos usados para descrever a vítima foram de uma falta de respeito total com a memória dela e também com a família que lidaria com aquela situação. Imagina só você ser o seu Valdemarino ou a dona Terezinha, né, os pais da vítima, e lerem o seguinte trecho no jornal A Crítica. Abre aspas. O que mais chamou a atenção de policiais, peritos e do grande número de curiosos presentes ao local era o corpo escultural e a pele bronzeada de Daniele. Esse detalhe e o do rosto bem delineado indicavam que ela poderia até mesmo ser modelo. Alguns arriscavam dizer que Daniele, por causa de suas feições, poderia ainda ser até mesmo filha de pais de classe média alta. Fecha aspas. Gente, sério, socorro, né? As pessoas estão diante de uma cena traumatizante, de um corpo degolado, violado, fazendo comentários sobre, bem, literalmente o corpo da vítima, um corpo escultural. Foi isso que chamou a atenção? E não o crime brutal? Ali fala, chamou a atenção da polícia a pele bronzeada dela, tá? E o fato dela tá degolada, dela tá com as partes íntimas expostas, tipo, sério. É muito bizarro descreverem ela assim como um pedaço de carne no açougue, né? Enfim, o corpo de Dani foi sepultado dias depois no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste da cidade. Ali, ela foi rodeada por sua família pela última vez. E a partir desse momento, a família Damasceno só conseguia pensar em justiça. Eles precisavam saber quem havia cometido essa crueldade com sua filha, e foram muito vocais na época em cobrar da investigação. E eles nem precisaram pressionar muito, pois a polícia prendeu suspeitos poucos dias após o crime. A linha investigativa foi a seguinte. Como mencionei, a polícia, ainda na cena do crime, levantou a hipótese de que o assassinato foi cometido por mais de uma pessoa. Também concluíram que provavelmente seriam conhecidos da vítima e não um completo estranho, já que seria difícil atrair Daniele para aquele local se ela não confiasse na pessoa. E aí foram no mais óbvio. Talvez foi o namorado, acompanhado de colegas, talvez uma tentativa frustrada de estupro por parte deles, que acabou com a morte de Daniele. Foi pensando assim que o delegado Rosenildo Benedetto, responsável por liderar as investigações, logo apresentou o primeiro suspeito. Sim, Denilson, o namorado de Daniele. Agora vamos lá, quem era esse cara? Bem, não se tem muita informação sobre ele, nem mesmo o sobrenome, ele é apenas mencionado como Denilson. Agora, o que sabemos é que o relacionamento de Daniele e Denilson não ia tão bem quanto poderia parecer. De acordo com familiares, a Dani tinha descoberto uma traição. O Denilson, ao mesmo tempo que namorava com ela, mantinha um relacionamento amoroso com outra mulher. E depois de pegar o namorado no
pulo, a Dani resolveu colocar um fim nesse namoro. Certíssimo, né? Nunca errou. E o Denilson, ele simplesmente errou muito, porque ele não aceitava. Ele não aceitava o término e ainda perseguia Daniele, a pressionando a manter o namoro com ele. Ele não largava a Dani, não deixava ela em paz, e ela, se sentindo meio acuada com a situação toda, ia levando, fazendo as vontades do marmanjão. Parecia uma história atraente para explicar o caso. Mas não era a história certa. As evidências colhidas, o depoimento de Denilson e as provas apresentadas logo excluíram a participação do namorado de Dani no crime. E assim, ele foi liberado pela polícia. A essa altura, o delegado Rosenildo já havia pedido a quebra do sigilo telefônico de Daniele. Afinal, quem ligou para a jovem e atraiu na madrugada de segunda-feira para fora do conforto de seu lar? Quem a influenciou de tal forma que levava a jovem a mentir para os pais, a sair escondida de casa? O que eles escondiam de todos? Essa ligação telefônica seria a resposta para descobrir quais foram os últimos passos de Dani e de seu assassino, ou assassinos. Paralelamente a isso, outra pista essencial surgiu. Em uma época onde não havia uma câmera de segurança em cada esquina, como acontece atualmente, o depoimento das testemunhas era o norte que os investigadores buscavam. E para o caso Dani, o grande trunfo foi um grupo de adolescentes que andava de skate na praça do Promenor Dom Bosco, a praça localizada exatamente em frente à casa onde a família Damasceno morava. Nem a chuva daquela madrugada espantou aqueles adolescentes do seu rolê de skate. Eles se protegiam debaixo de um abrigo de ônibus e eles viram o momento em que Daniele saiu de casa e entrou em um carro por volta das 2 da madrugada. Apesar de não terem anotado a placa do carro, eles puderam descrever o veículo, provavelmente um Palio Weekend da cor verde. E assim, né? Eu sempre falo, anotem placas, gente. Mas esses meninos realmente não tinham por que fazer isso. A Dani entrou no carro por livre e espontânea vontade. Estava sorridente como se estivesse vendo um amigo. Aquela cena não teve nada de suspeito, nada de perigo, o que só confirmava a teoria do delegado de que Dani conhecia o seu algoz. Ao analisarem o círculo de amizades de Dani, um nome chamou a atenção. Um amigo de Dani, que havia ligado para ela naquela noite e que era dono de um Palio verde. Fred Fernandes Jr. No dia 22 de março de 2001, apenas 3 dias após o assassinato, o vendedor Fred Fernandes Jr. foi detido e teve sua prisão temporária solicitada à justiça. Fred Fernandes Jr. tinha 21 anos e trabalhava como vendedor em uma loja de informática num shopping da cidade. Ele também cursava o 3º período do curso de Educação Física nas faculdades Newton Lins. Ele amava esportes, principalmente o futebol, e acreditava que o seu futuro seria num grande gramado verde. O Fred era um garoto privilegiado, que recebeu ótimas oportunidades de seus pais, sempre estudou em colégios particulares e vinha de uma boa família. O seu pai, de quem herdou o nome Fred, era técnico agrícola e sua mãe, Maria da Conceição dos Santos da Silva, era bancária. Fred também tinha 2 irmãos mais novos, o Hélio, de 19 anos, e Adonis, de apenas 7 aninhos. E aí, coincidências da vida, acabou que Fred e Dani foram parar na mesma escola. Eles se cruzaram pela primeira vez no Colégio Seima em 1998, e a real é que o santo não bateu. Eles não se curtiam nem um pouco. Eles se cumprimentavam educadamente quando necessário, mas não compartilhavam uma amizade. Tudo mudou quando uma amiga em comum percebeu que a antipatia entre eles poderia ter ali um potencial diferente e decidiu aproximá-los, deu uma de cupido. E como previsto, os jovens descobriram que tinham muitos interesses em comum e iniciaram um relacionamento. Os dois namoraram por cerca de 1 ano.
Aí sabe como é, né? Namoro na adolescência, nem sempre dura muito, meio desafiador. Na época, a Daniele tinha 17 anos, enquanto o Fred tinha apenas 18, e aí o namoro eventualmente chegou ao fim, mas foi tudo de uma maneira amigável, de acordo com o Fred. Eles permaneceram amigos e continuaram em contato regularmente. E é aquela coisa, né? Manter contato com o ex, principalmente na adolescência, quando não se tem muita maturidade ainda, é no mínimo complicado. A real é que ainda havia sentimentos entre eles e de vez em quando, como quem não quer nada, Dani e Fred ficavam, davam uns beijinhos por aí. Em uma entrevista dada em abril de 2023 ao portal do Zacarias, o Fred afirmou que terminar com Dani foi um erro, porque ambos ainda tinham sentimentos fortes um pelo outro, mas eles optaram por manter uma relação superficial e sem compromissos. E essa relação, para o espanto da família Damasceno, incluía o envolvimento com drogas. O casal de novinhos tinha descoberto juntos o prazer das drogas. Segundo Fred, começou com maconha, depois evoluiu para cocaína, às vezes LSD, mas o favorito dele mesmo era o que chama de cigarro de mel, que é maconha misturada com pasta de cocaína. Lá pelos seus 18 anos, Fred se considerava um dependente químico e afirma que Dani o acompanhava nessa. Diferentemente do que os amigos e a família de Dani imaginavam, ela não era exatamente uma garota feliz e sorridente. Ao Fred, ela confidenciava que muitas vezes se sentia depressiva, que tinha baixa autoestima. Pasmem, gente, a menina que depois da morte foi descrita como modelo se sentia feia. Nas diversas ligações telefônicas que trocava com Fred, a Dani contava que tinha uma infelicidade geral que a acompanhava no dia a dia. E por sinal, Fred afirmou que esse foi o tópico da última conversa deles, horas antes de Daniele ser encontrada morta. Depois que foi preso, Fred admitiu para a polícia que foi o autor das 2 ligações que Dani recebeu na madrugada do crime, poucas horas antes dela aparecer morta na Rua 9. E apesar de admitir isso, Fred continuava sustentando em seu interrogatório que ele não foi o responsável pela morte de Dani. Foi isso que ele disse em sua primeira versão, que no dia 18 de março, ele trabalhou normalmente das 2 da tarde às 10 da noite, que era o horário do shopping. E na saída do trabalho, ele se encontrou com um amigo militar. De lá, eles foram beber e usar drogas, que por volta da meia-noite, portanto já no dia 19 de março, o Fred deixou o amigo no quartel e voltou para casa. Em seu quarto, ligou para Dani e eles conversaram sobre como ela se sentia. Depois disso, ele teria dormido e fim. Mais tarde, Fred contaria que acordou no dia seguinte com uma amiga de Dani ligando para ele e perguntando se ele a tinha visto na noite anterior. Ela estava desaparecida. O Fred diz que não a viu e ainda meio zonzo e atordoado, de ressaca pela noitada da noite anterior, ele pega o seu celular e confere que ele havia feito uma ligação para Dani e trocado mensagens com ela. Porém, ele não se lembrava do que tinha feito na noite passada. O famoso apagão, né? Um sentimento estranho foi surgindo nele. Será que ele fez algo? Onde estava Dani? Mas tudo em seu ser dizia para ele ficar calado e fingir que não era nada com ele. Mas essa sensação de se fazer de bobo foi dando lugar à sensação de culpa. E logo, ele confessa. A sua segunda versão da história era uma confissão, meio que tirando o corpo fora. O Fred disse que participou do crime, mas acusava um outro homem de ser o autor da facada que degolou Dani. Essa pessoa seria Felipe Ferreira de Melo, mais conhecido como Fio, que era traficante de drogas e o fornecedor de Fred. Na segunda versão do caso, o Fred contou que foi trabalhar normalmente naquele domingo, saindo às 10 da noite, encontrando o amigo militar, indo beber e usar drogas com ele, a mesma história anterior. E assim como na primeira versão, o Fred teria voltado para casa por volta da meia-noite, mas dessa vez, ele conta que ao chegar em casa,
Ele não estava satisfeito. O seu corpo pedia por mais. Ele queria mais drogas, mais rolê. Foi então que ele saiu de casa e foi até a casa de Phil, no bairro de Educandos, onde comprou mais cigarros de mel, aquela mistura de maconha com pasta base de cocaína. Acontece que o Fred estava sem dinheiro e o traficante disse que não iria vender. Para conseguir a droga que ele queria, o Fred teria convidado o Phil para participar de um bacanal de drogas e o Phil teria dito que só iria se tivesse uma gatinha. Foi aí que Fred se lembrou da sua ex e às vezes ficante, Dani, que também curtia cigarro de mel. Parecia a combinação perfeita. É aqui que ele teria feito aquela ligação fatídica, convidando Dani para consumir drogas naquela madrugada. A Dani aceitou o convite. Ainda na casa de Phil, antes de sair para buscar Dani, Fred teria tomado um comprimido que Phil lhe ofereceu, dizendo que aquela era a droga do momento. E depois que ingeriu o comprimido, o Fred contou que começou a ter alucinações ao ponto de só ter conseguido dirigir o seu Palio Verde até certo local depois que pegou Dani em casa. Ele teria então passado para o banco do carona e Dani, que também teria tomado um dos comprimidos, foi dirigir, E dirigiu ali até o local onde o crime ocorreria. E eles escolheram ali, próximo do Parque do Mindu, porque o local tinha pouca iluminação e eles queriam usar drogas, então era o local perfeito ali para a noitada deles. Entretanto, ao chegar lá, o Fred contou para a polícia que as alucinações ficaram muito fortes e ele ficou deitado, completamente drogado, no banco de trás do carro, enquanto Phil e Dani saíram do veículo. Em um dos momentos de consciência, o Fred garantiu que ouviu Dani pedindo para Phil parar e que a viu sobre o capô do carro com o short abaixado. O Phil não gostou da resistência de Dani aos seus avanços sexuais. Afinal, o Fred havia prometido para ele um bacanal naquela noite em troca das drogas que ele forneceu para o rolê. Então, basicamente, o que Fred estava dizendo nessa segunda versão da sua confissão é que ele ouviu o traficante tentando estuprar Dani e que não teve forças para defendê-la. Aliás, nem força para defender e nem força para atacar. Porque, segundo Fred, o Phil colocou uma faca em suas mãos para que ele matasse Dani, mas ele não aceitou. Então, o Phil vai lá e comete o crime com suas próprias mãos e mata Dani. Logo em seguida, eles saíram do local correndo, pois perceberam a besteira que tinham feito. Mesmo tendo alucinações, o Fred disse que conseguiu dirigir, deixando Phil em um local próximo e depois foi para casa, onde dormiu até por volta das 11 da manhã. Após essa segunda confissão do Fred, o Phil foi preso. Até porque fazia muito sentido com a tese da investigação que tinha mais de uma pessoa envolvida no crime. O delegado Rosenildo Benedetto interrogou Fred e Phil e também fez acariação entre os dois para tirar a história a limpo. E logo percebeu que Fred não passava de um grande mentiroso. O Phil jamais confessou participação no crime. De acordo com os jornais da época, o traficante teria sido forçado a confessar o crime e, mesmo depois de ser torturado, continuou negando a autoria do assassinato. Com o corpo cheio de escoriações, o Phil afirmou: "Eu posso morrer, mas não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Eu não sei por que estão fazendo isso comigo. Acho que estão querendo achar um culpado." Segundo Phil, a única relação que ele tinha com Fred era o de fornecimento de drogas. Ele negava que havia feito qualquer transação com Fred no domingo, dia anterior do crime, e que a última vez que ele viu Fred foi na sexta-feira. O Phil também contou que tinha conhecido Fred há menos de 2 semanas num bar no Parque 10, onde ele costumava vender drogas. Eles não tinham uma relação de amizade ou de confiança, nada do tipo. Phil afirmava que se tivesse cometido o crime, confessaria, porque ele não negava o seu envolvimento com o crime de tráfico. Ele admitia que estava trabalhando com isso há 7 meses, principalmente focando na venda de mel. E tem mais, ele era um dos traficantes espertos, que não cagavam onde comia, sabe? O Phil afirmou que não fumava, não bebia e não usava nenhum tipo de droga. Ele apenas vendia. Ele também não sabia ler nem dirigir carros. Ele morava com a mãe e simplesmente não havia motivos para cometer o crime.
Mas, a essa altura do campeonato, era a palavra de Fred contra a palavra de Phil. Era um crime sem testemunhas, um crime ainda sem provas. Os laudos dos exames ginecológicos feitos pelos legistas do Instituto Médico Legal atestaram que Dani teve relações sexuais antes de ser assassinada, mas não conseguiram identificar com quem, já que não havia esperma no corpo de Dani. Então, não dava para dizer que Phil a estuprou. E, como disse, era a palavra de Fred contra a palavra de Phil. 3 dias após a prisão de Phil, a palavra de Fred mais uma vez mudou, livrando a barra de Phil permanentemente. Foi nesse dia que Fred Fernandes Jr., de 21 anos, assumiu o crime sozinho. No dia seguinte, os jornais estampam a sua chocante confissão: "Eu matei a Dani." Segundo Fred, o que o fez mudar de ideia e contar a verdade foi uma pessoa que entregou uma Bíblia em sua cela. Essa pessoa falou a ele sobre a verdade, sobre o perdão, sobre o amor de Deus. E ele percebeu como havia chegado ao fundo do poço, um dependente químico, assassino, atrás das grades. Ele achou que a sua única opção para sobreviver era mentir para se livrar das consequências do seu crime. Mas aquela Bíblia mudava isso. Ele tinha a opção do perdão. Isso o tocou de tal forma que decidiu confessar e pedir perdão para a família de Dani e tentar recomeçar sua vida da forma certa. A sua terceira confissão, que foi a sua versão final do caso depois dessa quase conversão religiosa que ele teve, foi basicamente a seguinte: seguia a mesma história que ele já tinha contado antes, mas tirando o fio de cena. Ele foi trabalhar, foi um domingo normal, saiu do trabalho, bebeu e fumou mel com um amigo e, chegando em casa, em vez de dormir, queria sair para continuar usando drogas. Então resolveu ligar para Dani. Dani até que tinha resistido. Ela disse que não queria sair, porque isso incluía ficar com ele, né? Beijar o Fred. Mas ela estava namorando, então ela não queria fazer isso. Mas o Fred insistiu, dizendo que era apenas para usar e não para ficar. Ele buscou a Dani no seu Palio Verde e ficaram dirigindo por aí fumando. Depois foram de volta até a casa de Fred, onde ele morava com os pais e os irmãos, que já estavam dormindo, e continuaram fumando em seu quarto. E aí, do nada mesmo, sem nenhum gatilho, sem nenhum motivo, Fred simplesmente deu um mata-leão em Dani e a matou ali em seu quarto. O Fred nunca soube explicar por que fez isso. Apenas disse que às vezes, quando estava sob o efeito de substâncias químicas, vinha sobre ele uma vontade de matar. Ele nunca achou que seria capaz de fazer isso e ignorava esse desejo. Mas nessa noite, ele o fez. Fred carregou o corpo de Dani até o seu carro. Depois foi à cozinha, pegou um cutelo e voltou para o carro. Ele dirigiu poucas quadras até a Rua 9, no Jardim Primavera 1, onde desovou o corpo de Dani na poça de água, localizada naquela rua escura e longe dos olhos de qualquer testemunha. Para ter certeza que Dani estava morta e não voltaria para denunciar o seu crime, ele cortou o pescoço da vítima com o cutelo. Sabe aquela faca enorme, retangular, muito utilizada por açougueiros? Ela é extremamente afiada e corta carne e ossos como manteiga. Por isso, Dani acabou ficando quase degolada. Pois bem, depois de usar esse instrumento para atacar Dani, o Fred simplesmente voltou para casa e guardou a arma do crime na gaveta de talheres, à disposição para que a família a utilizasse quando eles quisessem. E aí, ele foi dormir. Após a sua confissão, o Fred levou a polícia ao local do crime para que procurassem o celular de Dani, porque ele disse que na hora do crime ele estava alucinado de droga e que ele seguia ordens de um parceiro invisível que o orientou a se desfazer do telefone de Daniele. O aparelho, entretanto, nunca foi encontrado. Após as buscas pelo telefone, o Fred levou a polícia até sua casa para buscar a arma utilizada no crime, o cutelo. Essa foi uma das únicas provas materiais que os investigadores tinham contra Fred. Além da confissão, não tinha nada que ligasse ele diretamente ao crime. Tá, claro que o fato do local onde o corpo foi encontrado e a casa de Fred terem apenas 7 ruas as separando chamou a atenção. Eram muito próximos um lugar do outro. O testemunho dos skatistas ligando o Palio Verde ao carro que Daniele foi vista entrando pela última vez também apontava para Fred. Mas eram coisas mais circunstanciais.
E logo de cara também, o delegado logo concluiu que Dani havia sido estuprada, mas o Fred negava veementemente a violência sexual. Ele afirmou: "Ela teve relações nesse dia, inclusive consensual, pois saiu com o namorado atual antes de me encontrar, mas comigo, não." O laudo do exame ginecológico feito por legistas do IML atestavam que Dani poderia ter sido estuprada antes de ser assassinada e ainda reforçava que ela poderia ter sido obrigada a manter relações sexuais com uma ou mais pessoas. Aí vale também uma questão lógica, né, de que se Dani saiu com o namorado, teve relações sexuais, beleza. Mas aí, o que explica o fato da roupa dela estar naquela posição na hora que ela foi encontrada, né? Com os shorts abaixados, a blusa pra cima. Era uma cena ali, a posição do corpo e tudo mais, que realmente levava a crer que houve uma violência sexual. O que acontece que complicou tudo é que o laudo, né, esse exame feito, não pôde determinar o parceiro ou parceiros sexuais de Dani, porque não foi possível coletar nenhum DNA, não tinha esperma. O delegado Rosenildo salientou que o problema não foi o exame, e sim o fato de não ter sido encontrados vestígios de sêmen nas partes íntimas de Daniele, indicando que quem manteve relações sexuais com a estudante naquela madrugada usou camisinha. Ou seja, isso também não ligava Fred ao crime. Não tinha como afirmar que houve estupro, simplesmente pelo fato de não ter a evidência. E lembram da hipótese de ter mais de um agressor na noite do crime? Pois uma coisa que me chamou muito a atenção foi que um laudo da perícia apontou que o golpe de cutelo dado no pescoço de Daniele foi desferido por uma pessoa canhota, e Fred era destro. Mesmo com esse exame em mãos, e vendo que não havia provas que o ligavam ao crime, e que, na verdade, alguns laudos afirmavam que nem foi Fred, né, esse lance do canhoto, destro e tal, mesmo assim, o Fred continuava dizendo que era o único responsável pelo crime. Ele afirmou: "As pessoas diziam que eu não estava só, que eu estava encobrindo filho de coronel, que meu pai teve acordos com o coronel, que aconteceu uma série de coisas comigo no presídio, mas eu estava sozinho." Pois é, existem muitas camadas para esse crime. Eu avisei, é boneca russa, uma dentro da outra. Mas eu já vou explicar de onde veio essa história de Fred estar encobrindo coronéis. Mas para vocês entenderem isso, eu preciso contar antes sobre o segundo crime que aconteceu após a prisão de Fred. Vamos por partes. Como Fred era réu confesso, ele foi levado ao presídio onde aguardou pelo julgamento de seu crime. Se parar para pensar, o caso Dani Damasceno na verdade foi elucidado em tempo recorde. Bastaram 8 dias para que o suspeito fosse descoberto, preso e confessasse o crime. O seu julgamento aconteceu pouco tempo depois e Fred Jr. foi condenado a 18 anos de prisão. Para o contentamento da família Damasceno, a justiça foi feita e a memória de Dani honrada. Mas o que parecia ser o final de uma história era apenas o início de um novo capítulo sangrento. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires.
And you'll stay comfortable with Tri-Zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Depois que o caso Daniele Damasceno tomou a mídia manauara, as vidas da família de Fred Fernandes nunca mais foram as mesmas. Enquanto Fred se adaptava dentro da cadeia e entendia os mecanismos necessários para sobreviver àquele ambiente, o seu pai, Fred, e sua mãe, Maria da Conceição, precisaram entender que também precisavam criar mecanismos de sobrevivência para andar nas ruas. Segundo o tio de Fred, irmão de seu pai, o tio Wilter Fernandes da Silva, a família passou a sofrer ameaças. Elas aconteciam com tanta frequência que o próprio Fred, de dentro da cadeia, passou a alertar os pais sobre as possibilidades de um atentado. Ele se preocupava principalmente com o caçulinha da família, o seu irmão Adonis, de 7 anos. As ameaças que estavam rolando não era só ligação, telefones assustadores, ameaças da boca para fora. Eram bem reais. Em meados de maio de 2001, ou seja, 2 meses após o assassinato de Dani e a prisão de Fred, alguém tentou tirar o radiador do carro da família Fernandes e ateou fogo no veículo. Por sorte, a tentativa não deu muito certo e nada de mais grave aconteceu com Fred, Maria da Conceição ou Adonis. Fred, o pai, chegou a registrar um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial por conta dessa tentativa de incêndio em seu carro. Além do incêndio com o carro, o Fred pai estava recebendo ameaças de morte por telefone que só vinham se intensificando no início de junho daquele mesmo ano. Os Fernandes viviam dias de ansiedade e angústia e estavam convencidos que as ameaças vinham da família Damasceno. Para eles, os pais de Dani estavam indignados com o tratamento que os pais estavam dando para o filho na prisão. Isso porque o Fred pai e a Maria da Conceição continuavam apoiando o filho mesmo após o crime. Fred e Maria faziam questão de visitar o Fred Júnior com frequência. Eles levavam o jornal de esportes para ele ler na prisão e faziam o que podiam para que o filho tivesse o mínimo de conforto no desconforto que era a prisão. Isso gerou uma sensação de impunidade e de injustiça na cabeça de Valdemarino e Terezinha, que queriam mais ver Fred Júnior apodrecer do pior jeito possível na cadeia por ter tirado a vida da sua filha Dani de um jeito tão cruel. A família Damasceno também estaria incomodada com as supostas manobras feitas pelo advogado de defesa de Fred Júnior para atrapalhar a justiça e resultar num prejuízo ao processo. Por isso, segundo os Fernandes, a família Damasceno fazia ligações uma atrás da outra, tirando a paz de Fred pai e de sua família. O Fred Júnior, de dentro da cadeia, aconselhava o pai a se mudar de cidade para não correr perigo, mas o pai se negava a ir embora de Manaus. Segundo Wilter, o irmão do Fred pai, ele chegou a ter propostas dos chefes de sua repartição para ser transferido para outra cidade, abre aspas, mas ele dizia que jamais iria embora daqui para deixar o filho abandonado. Fecha aspas. Essa atitude de seu pai fez com que Fred Júnior percebesse o quanto ele era amado. Antes de ser preso, ele vivia alucinado, drogado, desesperado atrás de futilidades. Ele precisou ir para a prisão para entender como ele era privilegiado, como tinha o amor incondicional de seu pai,
Os laços que ele tinha com sua família ficaram 1000 vezes mais fortes e ele passou a orar, a pedir perdão. Ele queria ser renovado, mudado, começar de novo para se sentir digno daquele amor paterno que ele estava recebendo sem merecer. Menos de 3 meses após a sua prisão, Fred Jr. se converteu e convidou a família para ir ao presídio participar de um culto cristão com ele. Era um domingo, dia 10 de junho de 2001. Não se sabe se por medo das ameaças ou um pressentimento, sabe, aquele sexto sentido que vira e mexe a gente tem, o Fred pai não queria visitar o filho na penitenciária. Ele estava receoso e chegou a dizer que achava que algo de ruim poderia acontecer com ele naquele dia, mas foi convencido a ir pela esposa que queria muito ver o Fred Jr. naquele dia. Como ele também estava com saudades do filho, ele reuniu Maria da Conceição e os seus outros 2 filhos e foi à visita, onde teve os últimos momentos de vida ao lado de Fred Jr. Na manhã daquele domingo, a família Fernandes participou de um culto no pátio da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, onde Fred Fernandes Jr. teria se convertido e depois conversaram ali sobre os planos futuros da família. No fim do encontro, por volta da 1h30 da tarde, a família se despediu e embarcou no Palio Verde. Sim, aquele mesmo carro usado para levar Daniele até seu destino final. No caminho de volta para casa, uma moto Saara de cor vermelha, com 2 homens, interceptou o Palio, assim que ele parou no farol no cruzamento das ruas Duque de Caxias com a Ramos Ferreira, lá no centro da cidade de Manaus. O garupa disparou com uma pistola .40, de uso exclusivo da polícia, contra os ocupantes do carro. Guardem essa informação. Fred Fernandes levou 2 tiros na cabeça e morreu na hora. Outros 2 disparos atingiram o tórax e a mão de Conceição, que ficou com uma bala alojada no pulmão. Ela passou por uma cirurgia no pronto-socorro 28 de agosto e sobreviveu. O menino Adonis, apenas uma criança, foi alvejado com um tiro no ombro e encaminhado ao pronto-socorro infantil, onde foi medicado e liberado. O irmão do meio, o Hélio Neto, aproveitou que os vidros do carro eram protegidos por uma película fumê e impossibilitava ali a visão dos assassinos, e se abaixou no banco de trás, não sendo atingido. O rapaz foi encaminhado para um local desconhecido para ser protegido pela polícia. Desgovernado, o carro, aquele Palio Verde, bateu em um muro próximo ao local do ataque. As pessoas que circulavam pelo bairro entraram em pânico ao perceber que estavam no meio de um aparente tiroteio e um acidente de carro. As testemunhas tentaram anotar a placa da moto, mas foram intimidadas pelos ocupantes da motocicleta a não o fazerem. Sim, do alto da moto, com uma arma na mão, os garupas intimidaram as testemunhas ao redor e cobriram a placa para não serem identificados. A única informação que as testemunhas conseguiram dar foi que os 2 motoqueiros estavam bem trajados, com roupas claras. E foi só. O mistério de quem seriam os motoqueiros assassinos de Fred Fernandes não foi fácil de solucionar. Mas logo de início, a família Fernandes já sabia quem culpar por ser mandante do crime: os pais de Daniele. Naquele mesmo domingo, Fred recebeu a notícia em sua cela de que sua família havia sido atacada. O telefone sem fio que chegou até ele foi de que toda sua família havia morrido. Dessa vez, o sangue não estava em suas mãos, mas ele se sentiu tão culpado como se tivesse, ele mesmo, puxado aquele gatilho. A sua família, como ele achava, mas na verdade só o seu pai, havia morrido por consequência das suas ações. A justiça liberou Fred Jr. para se despedir do pai no velório. Por volta das 10 da manhã do dia 11 de junho de 2001, o assassino confesso de Daniele Damasceno chegou à funerária Almir Neves, protegido por forte esquema policial. Cerca de 20 homens e 4 carros da Rocan trabalhando em sua escolta. O Fred Jr. se aproximou do caixão do pai, colocou uma blusa com os dizeres "Jesus Cristo, nele a gente pode confiar", sobre o seu corpo, e emocionou todos com a leitura do Salmo 91 e ao cantar um hino chamado Alvo Mais que a Neve. Uma tia dele, que estava presente, conta como foi o momento. Nessa hora, ninguém aguentou e todas as pessoas presentes, inclusive eu, choramos muito. Vimos que ele realmente se tornou uma nova criatura em Cristo.
Fred Jr. permaneceu no velório do pai por 15 minutos e retornou à cadeia logo em seguida. O cortejo funerário partiu rumo ao cemitério Parque Turaman, na zona oeste de Manaus, onde o corpo de Fred Fernandes foi sepultado. Coincidentemente, ao lado da sepultura de Daniele, a moça assassinada pelo seu filho. Maria da Conceição, que estava internada após retirar a bala alojada em seu pulmão, e os 2 filhos, Adonis e Hélio, protegidos pela polícia, não puderam se despedir de Fred, do pai, do marido. A tristeza, porém, logo deu lugar à raiva, o que levou a acusações. A notícia da execução de Fred se espalhou rapidamente por Manaus, ficando conhecido como Caso Fred, e a sua família não hesitou em apontar suspeitos, mesmo antes do início das investigações. Para eles, era muito claro que o pai de Daniele, o empresário Valdemarino Damasceno, e a sua esposa, Terezinha de Jesus Rocha, eram os responsáveis pelo crime, pois já vinham ameaçando constantemente a família do assassino de sua filha. Bastava descobrir como eles haviam arquitetado o ataque na saída do presídio no percurso de volta para casa. O jogo havia virado. Agora era a vez da família Fernandes clamar por justiça. A execução de Fred reacendeu as emoções em volta do caso Daniele. As famílias das vítimas trocavam acusações e a opinião pública voltou a acompanhar as investigações e as suposições divulgadas pela mídia como uma novela, apontando culpados, criando teorias próprias para tentar elucidar o crime. A real é que Manaus viveu dias intensos e foi um verdadeiro auê. Enquanto os Fernandes acusavam, o pai de Daniele afirmou que recebeu a notícia da morte de Fred com o mesmo espanto que os seus familiares. Ele contestou todas as acusações de que seria o mandante do crime e se colocou à disposição da justiça para quebra de sigilo telefônico, caso fosse necessário. Ele negou que agiria por vingança, pois o seu caminho era o da justiça. Segue um trecho da fala de Valdemarino ao público. Abre aspas. Para nós foi uma surpresa tão grande quanto para eles, principalmente porque tem até uma criança envolvida. Não quero que isso aconteça com ninguém, até porque também tenho filhos e não quero que aconteça nada com eles. Fecha aspas. Mas a família Fernandes não se comoveu muito com as declarações de Valdemarino. Assim que Maria da Conceição, a sobrevivente do atentado de homicídio e viúva de Fred, saiu do hospital, ela convocou uma coletiva de imprensa e voltou a atacar Valdemarino de ser o mandante do crime, reforçando ali a sua teoria de que ele quis se vingar pela morte da filha. Com o braço imobilizado, Maria da Conceição desmentiu algumas notícias de que o seu marido era envolvido com tráfico de drogas e grilagem de terras, marcando assim o posicionamento da família Fernandes em relação ao atentado sofrido naquele domingo. E claro que isso gerou tréplica por parte de Valdemarino. Ele deixou de lado a postura suave e amigável de antes e afirmou que, abre aspas, a partir de agora vou representar criminalmente contra quem fizer acusações levianas contra mim ou minha família. Tudo o que vier deles a partir de agora vou entender como maldade, ou então como forma de jogar a opinião pública contra mim. Fecha aspas. Além de ambas as famílias lidarem com o luto, os dois perderam pessoas importantes, agora eles também precisavam lidar com essa guerra de acusações. Eles não tiveram um minuto de paz. A verdade é que a tragédia da madrugada de 19 de março e os seus desdobramentos destruíram a vida de 2 famílias envolvidas. Uma perdeu a filha, com toda a vida pela frente, levando com ela um futuro que jamais aconteceria, e a outra perdeu o pai, que ao lado de Conceição era o provedor financeiro e emocional daquele núcleo. Tudo mudou a partir daquele dia. A mãe de Dani, a Terezinha, chegou a dar entrevistas na época afirmando que mandou os filhos para a casa de parentes para protegê-los de possíveis ataques, assim como a família Fernandes fez com Adonis e Hélio após a execução do pai. Eram famílias que estavam precisando lidar com trauma, com perda, com luto, separadas, sozinhas, destroçadas mesmo. A Terezinha, por exemplo, para lidar com o trauma da perda da filha e o medo de represálias, tomava remédios controlados, o que a impossibilitava até de sair de casa. Ela virou uma vítima, virou uma prisioneira e, ao mesmo tempo, virou suspeita. O Valdemarino Damasceno desenvolveu uma forte psoríase, que é uma doença de fundo nervoso caracterizada por manchas avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas, que tomaram conta do seu corpo. Ele tinha essas manchas vermelhas pelo corpo inteiro após a morte de sua filha.
E entre tantas acusações das famílias, o que realmente a polícia tinha a dizer sobre o assassinato de Fred? Bem, que realmente foi uma execução, um crime de vingança. O Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva de Valdemarino Damasceno, assim como o do soldado da Polícia Militar, Francisco Trindade Saraiva Pinheiro, de 29 anos. Para a Justiça, os dois eram os principais suspeitos da morte do funcionário público Fred Fernandes. Uma testemunha-chave que foi colocada sob proteção do Estado acusou Valdemarino de ser o mandante do crime e o soldado Saraiva de ter intermediado as negociações entre a família Damasceno e os executores. O que se sabia até então é que o plano inicial da família de Daniele era o de matar Fred Júnior e não o seu pai. Teriam tentado o envenenar na cadeia através de sua alimentação, teriam tentado contratar presos internos que tinham acesso a Fred Júnior para o matar lá dentro da prisão mesmo, teriam até mesmo tentado forjar uma carta de transferência falsa para que Fred Júnior fosse tirado da prisão e assassinado a caminho de outro presídio. Mas nada deu certo e seria também muito difícil montar um esquema bem-sucedido para tirar a vida de alguém preso. Então, Valdemarino e seus comparsas decidiram eliminar Fred Fernandes, o pai, como forma de vingar a morte de Dani. Afinal, Fred Júnior, que estava agora num relacionamento de suporte, apoio e amor com o pai, ele estava num relacionamento mais forte com o pai do que ele já tinha tido durante toda a sua vida. E assim, ele podia sentir na pele o que era perder um amado, assim como Valdemarino sentiu. Ok, é até compreensível entender como chegaram até Valdemarino, mas como chegaram nos soldados Saraiva e outros policiais que supostamente executaram Fred? As primeiras informações davam conta de que a execução de Fred teria sido tramada dentro de uma delegacia ou de um quartel da Polícia Militar com o envolvimento direto e indireto de policiais civis e militares. O ponto de partida para essa linha investigativa seria o uso daquela pistola .40. Lembra? Eu falei, guardem essa informação. Pois é, acontece que Amazonino Mendes, o governador do Amazonas na época do crime, organizou uma remessa de 1.000 pistolas que haviam sido entregues às duas corporações, a Polícia Civil e Militar, e a arma utilizada na execução do Fred pertencia a esse lote. Era uma .40, era uso exclusivo da polícia. Então não tinha meio para onde ir, né? Tinha que ter envolvimento policial. O Valdemarino, mesmo depois da prisão preventiva, ele continuava alegando que ele era inocente e reclamou de ter tido o direito de defesa cerceado. Ele afirmou anos depois, abre aspas, até hoje não consegui uma acareação com o soldado que afirma ter sido testemunha de que eu contratei com 2 coronéis, em 3 encontros, a morte de Fred. Fecha aspas. O caso, na verdade, ele foi fortemente baseado nos testemunhos de pessoas que nunca tiveram seus nomes divulgados por segurança. O interessante é que, a partir do momento que policiais foram acusados do crime de execução, outros assassinatos passaram a acontecer. Olha só, é o caso dentro do caso dentro do caso. A boneca russa, vamos lá, estamos chegando no centro dela. Com a ordem de prisão em mãos, o comando-geral da PM apresentou o soldado Saraiva na delegacia para que a Justiça Comum desse andamento nas investigações. Mas o Valdemarino, ele desapareceu. E aqui cabe meio que um spoiler da história, mas graças à movimentação dos advogados da família Damasceno, com uma série de recursos impetrados em sua defesa, o Valdemarino aguardou o seu julgamento em liberdade, voltando posteriormente para Manaus e tocando a sua vida normalmente. Mas enfim, enquanto eles tentavam encontrar o Valdemarino, que tinha sumido, mais um assassinato aconteceu. O Ronilson Souza Oliveira, um soldado da Polícia Militar, foi morto com 9 tiros no bairro Alvorada 3, poucos dias após a prisão do soldado Saraiva. O Ronilson era considerado uma testemunha valiosa no processo e ele tinha se comprometido a dar um depoimento na Corregedoria Geral da Polícia Militar, contando tudo o que sabia sobre as negociações entre mandantes e executores do assassinato de Fred Fernandes. Só que não deu tempo dele dar o seu depoimento. Ele foi assassinado a sangue frio, uma execução que poderia estar diretamente ligada ao avanço das investigações no caso Fred. Provavelmente uma queima de arquivo, né?
Com a morte do soldado, o promotor Ronaldo Andrade reforçou a importância das prisões de Saraiva e Valdemarino, pois a liberdade desses dois suspeitos poderia implicar na fuga dos acusados e também na eliminação de outras testemunhas, que mesmo protegidas pela polícia, corriam risco de vida. O pior de tudo é que nesse momento, ninguém da polícia sabia mais quem era confiável e quem era suspeito. Os próprios investigadores ainda não sabiam se os colegas de trabalho mais próximos estavam envolvidos nos assassinatos. Gente, imagina a adrenalina de conduzir um trabalho de investigação nessas circunstâncias. E ainda tinha um clima de tensão muito grande, porque a delegacia começou a ser rondada por policiais em um cadete azul, em uma clara tentativa de intimidar as testemunhas do caso, principalmente depois da execução do soldado Ronilson. O que já havia sido apurado, o que se sabia de fato, é que vários policiais lotados no batalhão de polícia especial, que era uma polícia de elite do estado do Amazonas, faziam parte de um grupo de extermínio nomeado de Grupo do Coroado. Esse grupo teria tido participação na execução do técnico agrícola Fred Fernandes. Ao fim das investigações, 13 pessoas foram indiciadas pelo assassinato de Fred Fernandes. Eram elas o pai de Daniele, o Valdemarino Damasceno, a mãe dela, Terezinha de Jesus Rocha, o policial militar Ronaldo Melo da Silva, o também policial militar Olavo Luiz Faria Paixão, o tio de Daniele, Krishna José de Oliveira Rocha, o tenente-coronel Haroldo da Silva Ribeiro, que durante o período em que aguardava julgamento foi promovido ao cargo de comandante do Policiamento Especial de Manaus, o coronel Raimundo Roosevelt da Conceição de Almeida, o soldado Francisco Trindade Saraiva Pinheiro, que foi aquele primeiro preso, quando saiu a prisão de Valdemarino também, o policial militar Cleto Ferreira Filho, Erivan Carvalho Pereira, o policial militar Cleomar da Silva Cunha. Inclusive o Cleomar, ele era quem rondava a delegacia intimidando as outras testemunhas, e ele era conhecido por um codinome, Anjo da Morte. E também mais duas pessoas que foram indiciadas pela morte de Fred Fernandes, que foi o Claudinei Feitosa e o Raimundo Sandoval Gimac. Mas antes do julgamento, as mortes continuam acontecendo. Em maio de 2002, menos de um ano após o crime contra Fred Fernandes, o Cleomar da Silva Cunha, o tal do Anjo da Morte, foi assassinado em uma emboscada no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. O carro dele foi metralhado em um cruzamento da Avenida General Rodrigo Otávio. 8 meses após o assassinato do Anjo da Morte, do Cleomar Cunha, Cleto Ferreira Filho também foi assassinado. O policial estava em um bar no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, quando foi alvejado com 7 tiros. O réu Erivan Carvalho Pereira também faleceu em maio de 2010 em um acidente de carro. Esses 3 réus tiveram os seus nomes retirados do processo por extinção de culpabilidade. O processo principal, ele foi desmembrado e os réus foram julgados em datas diferentes. O primeiro julgamento aconteceu em 2003, 2 anos após os crimes, e o último apenas em 2022. Sim, 20 anos de processo, gente. O primeiro a ser julgado foi o tio de Daniele, o Krishna. Supostamente foi ele quem conseguiu o motociclista que conduziu o pistoleiro para matar Fred Fernandes. Ele foi condenado e cumpriu a sua pena. Claudinei Feitosa foi julgado e condenado a cumprir pena de 31 anos de prisão, mas ele nunca foi preso. Os réus Ronaldo Melo da Silva e Olavo Luiz Faria Paixão foram julgados no dia 18 de novembro de 2013 e condenados a 33 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado tentado e por formação de quadrilha e bando. Mas, assim como Claudinei, a defesa recorreu da sentença e até hoje nenhum dos dois passou um dia sequer na prisão. Já Valdemarino fez uma coisa bem inesperada 8 dias antes do seu julgamento, em 2013. Depois de fugir e de afogar o judiciário com recursos para postergar o máximo possíveis as deliberações sobre o caso, o Valdemarino deu uma entrevista a um programa local chamado Manhã de Notícias e acrescentou informalmente novas informações ao caso de sua filha. Afinal, o caso Dani foi o estopim para as outras mortes que seguiram. E 12 anos após o assassinato da filha, após 12 anos concordando com a versão de Fred Júnior até então, o Valdemarino deu a bombástica declaração.
abre aspas, quem matou minha filha não foi o Fred, mas o Alídio Lemos, filho do Coronel Lemos. Fecha aspas. O coronel Júlio César Lemos era comandante do Estado-Maior da Polícia Militar na época do crime, e ele era pai de Alídio Lemos, um amigo de Fred Júnior. Valdemarino disse que quem buscou a filha na noite do crime não teria sido Fred Júnior, mas sim uma amiga chamada Tatiane, com quem Daniele usava drogas com frequência. As amigas se encontraram com um grupo maior de amigos para fumar, cheirar ou sei lá que tipo de droga eles usaram naquela noite, e entre esse grupo estava Fred, Alídio e Marcelo. Marcelo também era filho de um coronel da Polícia Militar. A declaração de Valdemiro segue assim, abre aspas. Hoje eu sei que o Marcelo saiu antes e o Fred só soube que não matou minha filha 2 meses depois, porque naquela noite ele estava dormindo no banco de trás do carro, completamente drogado. Fecha aspas. Mesmo após descobrir que não foi o assassino, Fred teria resolvido assumir a responsabilidade pelo crime sozinho. O promotor de justiça Edinaldo Medeiros revelou que todos os réus do caso Fred, ou seja, Olavo Luiz Farias Paixão, Claudinei da Silva Feitosa e Ronaldo Melo da Silva, citaram o coronel Lemos, o pai de Alídio, em seus respectivos depoimentos, alegando ainda que o filho dele teria envolvimento com o crime de Daniele. Segundo o promotor, abre aspas. Os réus, inclusive, disseram a mesma frase quando se referiram a coronel, afirmando que ele que deveria estar no banco dos réus, alegando que estão sendo vítimas de uma armação. Eles dizem que é de interesse do coronel a condenação deles, só não souberam explicar o motivo. Fecha aspas. Mas vamos lá, né? É muito estranho essa história toda só surgir 12 anos depois. E mais, em 2013, ano em que Valdemarino seria julgado pelo assassinato de Fred Fernandes. Seria essa uma tentativa de influenciar o júri que participaria de seu julgamento? Não sabemos. Mas o fato é que em 2003, de qualquer forma, o Fred Júnior foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de Dani e foi encaminhado ao sistema judiciário. Ele cumpriu a sua pena por completo, ficando preso por 3 anos e 4 meses em regime fechado, 2 anos no regime semiaberto, 1 ano na casa do albergado e, após esse período, ganhou direito à liberdade condicional. No dia 28 de novembro de 2013, os pais de Daniele foram julgados e as acusações contra o filho do coronel Lemos, sobre o Alídio, caíram por terra, com o depoimento a portas fechadas de uma testemunha-chave. Em 3 horas de testemunho com o plenário vazio, a testemunha, que não teve a sua identidade divulgada, detalhou o crime e os valores recebidos pelos policiais do grupo do Coroado para executarem Fred Fernandes. A família de Daniele Damasceno teria entrado em contato com os policiais e desembolsado um valor de R$100 mil para que a vingança fosse feita. Valdemarino e Terezinha não compareceram ao julgamento, mas foram condenados a 33 anos e 11 meses de prisão por arquitetar, contratar e viabilizar a execução de Fred Fernandes. Eles recorreram, e assim como os outros condenados, nunca foram presos. Bem, mais 9 anos se passaram desde a condenação dos pais de Daniele até que o dia do julgamento dos 3 últimos envolvidos no caso, enfim, chegasse. No dia 10 de outubro de 2022, teve início o júri popular do tenente-coronel Haroldo da Silva Ribeiro, do coronel Raimundo Roosevelt da Conceição de Almeida Neves e do soldado Francisco Trindade Saraiva Pinheiro. A acusação que pesava sobre os réus era de homicídio qualificado mediante pagamento ou promessa de recompensa. Mas, contrariando a expectativa da população e da família de Fred Fernandes, os 3 réus foram absolvidos por insuficiência de provas. E mais, o Ministério Público declarou que não recorreria da decisão do júri. No mínimo intrigante. Mesmo diante do depoimento de Conceição e Adonis, tão vítimas do atentado quanto Fred, e mais 11 testemunhas, o júri decidiu absolver os réus. E é interessante porque as mesmas provas que condenaram Terezinha e Valdemarino não foram suficientes para condenar os últimos 3 réus. Vale dizer que eram coronéis e soldados citados nominalmente pela testemunha-chave durante o julgamento do casal em 2013. Apesar de todos os indiciados, julgados, condenados e também absolvidos, uma questão ficou no ar. Quem puxou o gatilho contra Fred Fernandes no dia 10 de junho de 2001?
Eu li e reli todo o material reunido para a elaboração desse episódio, a pesquisa inteira que foi feita, e assim, gente, essa é uma pergunta que não tem resposta. Quem dirigia aquela moto e quem puxou o gatilho? Ninguém até hoje soube responder. Esse é um caso muito complexo e tem muitos personagens, reviravoltas, manobras jurídicas e assim, é capaz de dar um nó na cabeça da gente, né? É um caso que teve uma grande repercussão em Manaus, não foi uma repercussão nacional, né? Eu, como eu mencionei no começo, não conhecia esse caso, mas lá em Manaus, a opinião pública acompanhou os desdobramentos da investigação e vibrou com cada descoberta, com cada indiciado. Era assim que os investigadores davam respostas, né? Vai puxando a linha do novelo e descobrindo mandantes, descobrindo grupo de extermínio, envolvimento de policiais, traficantes. Era uma trama que parecia não ter fim. E não tem mesmo. Até porque, para quem sobreviveu tudo isso, a vida continua. Atualmente, Fred Júnior é pastor da Igreja Evangélica Aliança Nova, que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Ele ocupa esse cargo há 12 anos. Ele cumpriu toda a sua pena e hoje é considerado réu primário. Sim, após 5 anos do cumprimento de uma pena, a pessoa retorna ao seu status de réu primário, ou seja, esse crime, o assassinato da Daniele, não pode mais ser usado contra Fred. É isso que diz o artigo 64, o inciso 1 do Código Penal brasileiro. O Fred Júnior, ele é casado, ele leva uma vida normal em Manaus, ele frequenta a academia, restaurantes, joga futebol com os amigos, que era sua grande paixão desde adolescente, sofre com o Vasco, que é o seu time do coração, e diz que ele não pensa em vingança, que perdoou todos os envolvidos no assassinato do seu pai e que também perdoou a si mesmo. Já as últimas informações sobre Terezinha não são tão positivas assim. A mãe de Dani, que foi condenada pela morte de Fred Fernandes, se separou de Valdemarino, desenvolveu questões mentais e passou a morar na cidade de Parnamirim com autorização judicial. E Valdemarino, então... Vixe, esse é um que ficou no mistério. As últimas informações sobre o pai de Daniele dão conta de que ele desapareceu. Isso mesmo, em abril de 2023, o seu filho Israel Damasceno registrou um boletim de ocorrência dando conta do sumiço de seu pai. De acordo com Israel, Valdemarino fez uma viagem com a sua atual companheira e nunca mais retornou para casa. Ou melhor, ele não retornou da mesma forma que saiu. Essa tal companheira dele voltou para Manaus com uma caixa de cinzas que ela entregou para a família Damasceno sem atestado de óbito e disse que ali dentro estavam os restos mortais de Valdemarino. O advogado que defendeu os pais de Dani em todo o processo da morte de Fred Fernandes, o Luiz Eduardo Valois, ele confirmou que Valdemarino deixou Manaus após a sua condenação em 2013, se mudando para o Nordeste com um nome falso. Em fevereiro de 2021, ainda no auge da pandemia, o Valdemarino teria contraído Covid, teve complicações e foi a óbito. O seu corpo foi incinerado e os documentos emitidos pelo hospital estavam com o nome da identidade falsa. Portanto, ele não tem um atestado de óbito em seu nome verdadeiro. Sabendo o que aconteceu com o pai, por que o Israel registrou um boletim de desaparecimento? Eu te respondo. Como ele não tem um atestado de óbito com o nome do pai e é impossível realizar um teste de DNA nas cinzas entregues pela madrasta, os filhos de Valdemarino não conseguem ter acesso à herança deixada pelo pai. É uma bagunça, né? O Israel não deu nenhuma declaração para a imprensa após comunicar o desaparecimento de seu pai, e a versão do advogado é a que começou a circular pela cidade. Fato é que, até o momento, não há nenhuma novidade sobre o paradeiro de Valdemarino. Mistério e mais mistérios. Sim, eu vou encerrar um episódio desse jeitinho, no mistério, porque eu acho que eu dei bastante coisa pra vocês pensarem, né? Grupo de extermínio, vingança, desaparecimentos. A cabeça vai ficar bem ocupada até o próximo episódio, até daqui 15 dias, com o tanto de teoria que eu sei que vocês vão bolar. Agora, pra quem é mais visual, chega lá no @cafécomcrime no Instagram pra ver as fotos do caso. Eu vou postar amanhã, quinta-feira, fotos da Dani, do Fred, dos pais de ambos,
preâmbulos dos jornais da época e tudo que eu achei aí durante a minha pesquisa. Aproveitem para deixar lá no Instagram, no @cafécomcrime, um comentário com a sua opinião sobre esse caso. Eu volto daqui 15 dias, na quarta-feira que vem, com um novo caso para vocês. E até lá, sempre avisem as amigas com quem você está saindo na calada da noite, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de Luigi Calistrato. Pesquisa e texto de Ana Paula Almeida e um agradecimento especial ao Leandro Albuquerque, o gerente do Portal do Zacarias, pelo fornecimento de conteúdo durante a nossa pesquisa. As fontes utilizadas foram G1, Portal A Crítica, Portal Holanda, Portal Marcos Santos, Tribunal de Justiça do Amazonas, blog do Reinaldo Tiradentes, Jornal Amazonas em Tempo e o Portal do Zacarias.